Essa semana eu pedi ajuda aos companheiros, pedi que eles me mandassem o que eles têm no coração que gostariam que compartilhassem com vocês, com os pais, e vários presbíteros mandaram suas observações, suas percepções e suas inquietações. E a gente fez um compilado, e eu queria que vocês pensassem o seguinte, que o que a gente vai conversar aqui hoje é algo que o presbitério quer comunicar a vocês, tá? Gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vai ter um texto que a gente vai ler juntos, mas queria que vocês prestassem atenção. Depois eu passo isso aqui para vocês, tá? Com os textos, com os comentários. Quantos de vocês estão naquele grupo de WhatsApp de informações, de informativos, aquele grupo geral? Tem alguém que não está, melhor perguntar ao contrário, né? Tem alguém que não está aqui, naquele grupo que está aqui? Todos vocês receberam aquele informativo de encontro de paz por aquele grupo? Sim, ótimo. Porque aí eu vou mandar para aquele grupo, tá? Para vocês, eu queria muito que vocês prestassem atenção. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lucas 1:17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, ele está falando de quem aqui? Esta profecia, ela é sobre João Batista. Quando ele fala que vem alguém no espírito e poder de Elias, está falando de João Batista, que tinha características semelhantes a Elias. E eu fiquei me perguntando, Senhor, eu preciso entender melhor, porque João Batista, quando veio, a profecia é que ele iria converter o coração dos pais aos filhos. E eu quero ter meu coração convertido aos meus filhos. E eu quero cooperar de alguma forma com meus irmãos para que tenham o coração convertido aos filhos. E dos filhos aos pais também. E eu fui meditar e ler as pregações de João Batista, que está nos 4 evangelhos. Olha a importância desse tema, dessa conversa de João, dessa pregação de João para Israel e para nós, Igreja do Senhor. O que foi? Eu fui ler com as seguintes perguntas. O que é que João pregou para que pudesse cooperar de alguma forma no coração dos pais para converter o coração dele aos filhos? E será que Israel não tinha outras preocupações maiores do que ter o coração dos pais convertido aos filhos? Será que isso era tão forte assim, que Deus, quando anunciou a pregação, a vinda de João, ele iria converter o coração dos pais aos filhos? Então, irmãos, eu queria ler junto com vocês quando as Escrituras falam dessa pregação.
para que a gente entenda bem o que é que o Senhor quer fazer no nosso coração com os nossos filhos, tá? E vamos ler a parte de Lucas 3, de 1 a 20, tá? Essa é a parte que a gente vai ler. As demais, vocês podem ficar tranquilos. Eu quero que prestem atenção, tá? Isso aqui eu vou compartilhar depois com vocês. No 15º ano, aliás, vamos pular essa parte, tá? Versículo 2: Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ok? Vamos começar a entender bem o conteúdo dessa pregação. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso aí é uma profecia que está no livro de Isaías, falando do objetivo de João Batista: preparar o caminho para Jesus. Ele tinha que preparar o povo, a mente do povo. Então, ele fala de batismo de arrependimento. Ele fala do que aquele povo estava precisando se arrepender. Então, irmãos, parece que esse negócio de coração convertido aos filhos tem a ver com coisas que estamos fazendo que precisamos nos arrepender e mudar. Vamos lá. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Ora, ele pregava, as multidões vinham, e aqui não fala, mas em Mateus, nessa parte, diz que quando os fariseus e os escribas vinham a Jesus para serem batizados no batismo de arrependimento, ou seja, eles estavam dizendo assim: olha, eu estou arrependido, quero ser batizado. Mas quando João via esses homens, os escribas e fariseus, olha o que ele pregava para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, o conteúdo da pregação de João é muito resumido nas Escrituras, mas o fato é que ele estava pregando algo forte, algo para que as multidões se arrependessem, algo que tinha um nível de urgência importante. Por que essa urgência? Porque olha só a pequena parábola que ele faz: o machado está posto, e também já está posto o machado à raiz.
Eu vou fazer um negocinho aqui com vocês. Olha, irmãos, me perdoem aí pela. Isso aqui é o quê? Ufa! Não sei. Que foi eu que fiz, viu? Então, eu corria eu estou correndo o risco de vocês não identificarem. É um brócolis? Não, né? Ele está perguntando se é brócolis, é porque é pequeno, né? Isso aqui é o quê, irmãos? Aí ficou Que bom. Irmãos, vejam, eu não estou vendo fruto nessa árvore. Então, ele diz o seguinte, que a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas ele diz uma frase antes. Ele diz que o machado já está posto à raiz. Irmãos, eu não preciso ser um bom lenhador, cortador de árvores, para saber o seguinte, que eu só vou botar o machado na raiz da árvore que eu vou cortar, concorda? Eu não vou primeiro botar aqui para depois ver se tem fruto. Eu vou olhar, tem bom fruto, não tem bom fruto. Então aí sim eu vou botar o machado à raiz da árvore. Então eu quero que vocês vejam o nível de urgência de arrependimento que João estava pregando. Ele está dizendo o seguinte: o machado já está posto. O que é que falta para cortar essa árvore? Os ovos, né? Só que João falou isso há 2.000 anos atrás. Jesus veio, muitos daqueles que ouviram a pregação de João não creram em Jesus e não se arrependeram e não produziram os frutos. Sobretudo, irmãos, aqueles a quem João se referiu de raça agrícolas. Foram esses que fizeram um julgamento lá esquisito, forçado, para prender Jesus e crucificar. Então veja que aquela pregação de João foi uma pregação contundente, forte, urgente, e estimulando o povo a dizer o seguinte, dizendo ao povo o seguinte, estimulando eles a se arrepender de seus pecados. Veja, irmãos, vamos seguir na pregação. Tem outro momento aqui dessa pregação importante. Versículo 10: Então as multidões me interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Opa, que legal! Isso aqui, irmãos, é uma atitude muito interessante. Já entendi, João? Você está dizendo, primeiro, você veio preparar o caminho do Senhor, então o Senhor está perto. Graças a Deus o Messias está chegando. E você está falando que a gente precisa se arrepender, tá? E a gente faz o que então? Irmãos, essa é uma resposta ao coração que está arrependido. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram. Lembra que eles são os publicanos, né? É aquela turma mal vista, israelita, mas que eram considerados traidores do povo, porque eles cobravam os impostos. E essa turma vai lá se batizar. Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Seja honesto, não seja corrupto. Também soldados me perguntaram: irmãos, então os soldados
estavam indo lá. Veja como essa pregação de João, o Espírito Santo, né, através de João, produziu de fato um mover diferente em Israel. Até os soldados foram lá: eu quero me arrepender. O povo devia até se alegrar, né? Poxa, que bom que esse soldado, de repente, né? É bom para a gente também. Que faremos? Ele lhes diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das cidades. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, aqui João deixa claro. A pregação de João, a vida de João estava causando um impacto em Israel. E chegou ao ponto deles acreditar, acharem, desconfiarem de que João seria o próprio Cristo. E João deixa claro: não sou eu estou aqui para preparar, estou batizando só na água, mas tem aquele que nós estamos esperando. Esse vai batizar com o Espírito Santo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua areia e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Uau, que palavra, hein? Sabe o que ele está dizendo, irmãos? É aquela região que bota o trigo para secar, para depois separar a palha do trigo dos grãos, e o grão ele fica você recolhe, obviamente, e a palha você queima. Então, é uma palavra de aviso, de advertência séria sobre o juízo de Deus. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Irmãos, ele não se deteve a repreender um povo. Ele também repreendeu o governante que estava aprontando. Ninguém ficou sem a repreensão ali de João, do Senhor através de João. Irmãos, depois de analisar isso, eu ainda fiquei assim: tá, Senhor, mas tem algo aí que está faltando. O que é que tudo isso tem a ver? Essa palavra de amonestação, essa exortação forte, essa palavra de juízo, de arrependimento, de que o juízo está perto. O que é que isso tem a ver com o coração dos pais convertidos aos filhos? Eu comecei a ver assim: pais, eu estou achando aqui o seguinte:
desejar coisas dos outros povos para eles, desobediências constantes. Mas, olha, irmãos, tinha um problema que era crônico, que era cíclico. Toda vez Israel errava isso, que era o seguinte: toda vez que Deus levantava profetas, ou um homem de Deus, um rei, enfim, um juiz, e aquela geração era impactada por aquele homem de Deus, por aquela autoridade ali, a próxima geração era caía de novo. Por quê? Porque a transmissão daquela geração, dos pais daquela geração, para a próxima geração, não era bem feita. Não se trabalhava muito em tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua geração, para que a próxima geração fosse melhor. E aí, a gente vê isso claro nos reinados. A gente teve poucos reis que serviam a Deus de verdade. A maioria, tanto de Israel como de Judá, muitos eram maus. E a gente vê sempre assim uma geração que levanta um rei, que tem ao Senhor e se arrepende, dando um pouco para se arrepender e se dobrar a ele. Aí aquele rei morre e levanta o filho dele. No geral, o filho dele não fazia nada do que o pai fez. E a gente olha a história de reis lá e a gente vai ver isso constantemente. Então Israel tinha um problema. E olha que não era por falta de mandamento. Por quê? Vamos lá. Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Êxodo 12, de 24 a 27. Olha o que tem em Deuteronômio. Ouve Israel, ó Deus falando para o seu povo, ó. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O mandamento vem acompanhado com um mandamento para os pais, para pegar o seu amor a Deus e ensinar e inculcar os filhos. Então não foi falta de mandamento. Tem mais. Guardai, pois, agora é Êxodo 12, 24 a 27. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Sabe por que para sempre? A expectativa, irmãos, é que aquela geração transmitisse aos filhos, os filhos transmitissem aos netos, transmitissem. Esse para sempre é isso, é perpétuo. E uma vez entram na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, até as festas, elas tinham esse propósito. O sábado, a festa da Páscoa, os pães, os Pentecostes, os tabernáculos, era para que as próximas gerações conhecessem o que Deus fez naquele período. Mas então, irmãos, o que estava faltando em Israel? Se tinha mandamento, estava faltando
Israel falhavam muito, porque até transmitiam, mas você percebe que as próximas gerações estão ali caindo nas mesmas falhas de outras e de outros. Conversão. Olha, irmãos, eu estava lendo o Velho Testamento, não é tão fácil achar modelo de paternidade no Velho Testamento. Se a gente for olhar, os patriarcas foram bons pais. Abraão, Isaac, Jacó, Lúcio. Mas também tiveram suas falhas. Né? Você olha assim, você vê lá aquela situação do Abraão com Israel, o Isaac com Esaú, Jacó, né, dando preferência aos filhos. Você vê que Israel precisava de não estou falando que eles eram malvados, não, meu Deus, por favor. Mas não era tão fácil ter referência paterna. Você vê Davi com Absalão e aí vai, né? A gente acha um monte de situações. Então, o que estava faltando em Israel? Um coração que não se preocupasse só com o seu arrependimento, só com o que estava fazendo, mas com seus filhos, com a próxima geração. O que você vai deixar para seus filhos? Na pregação de João Batista, tem algo que ele faz, que para mim é o que é mais importante, e que responde aquela pergunta a nós. João Batista apresenta Jesus. Essa é a parte, a gente vai ver isso mais claro na parte de João, lá quando João escreve. João de 29 a 31. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo, João, não conhecia mais, a fim que ele fosse manifestado em Israel, vim para isso batizando com água. Irmãos, essa parte da missão de João, ela é incrível, porque Israel não tinha por que ficar confundido se Jesus era Cristo. Já tinha anunciado, já tinha falado claramente e confirmado com a pomba dessa, que João diz, né? Olha, Deus me disse que quando eu ver o Espírito Santo descendo, é aquele, ele é o Messias, ele é o Cristo, esse é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando vem Jesus, aí sim, Jesus vem apresentar um Pai perfeito. Jesus vem apresentar o coração do Pai com sua perfeição. Olha, no Velho Testamento você não vê Deus sendo apresentado como Pai, mas você vê Jesus apresentando Deus como Pai. Então Jesus vem revelar o coração do Pai. Jesus vem mostrar as duas coisas: o coração dele, filho convertido ao coração do Pai, e ele também vem mostrar o coração do Pai convertido a ele, a nós. Olha, irmãos, vamos ver umas frasezinhas de Jesus. Eu e o Pai somos um. E ele disse para Filipe: Filipe, quem viu a mim viu o Pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Quando vocês orarem, orem
assim: Pai nosso, que estás nos céus. Em João 20, depois que Jesus ressuscita, Jesus diz: Subo para o meu Pai e vosso Pai. Olha só que revelação. Deus agora é nosso Pai. Meu Deus e vosso Pai. Irmãos, agora eu entendo porque é que a profecia de João fala tanto sobre essa conversão do coração dos pais aos filhos. Porque agora Israel tem referência. João veio apresentar sua missão principal, era preparar o caminho do Senhor, não era dele mesmo, era Jesus. Jesus é o tema principal da pregação de João. E a preparação é um coração arrependido, é um coração pronto para reconhecer suas falhas e mudar, converter o coração. E quando vem Jesus, Jesus vem nos dar apresentar-nos um Pai perfeito, que tem o coração dele convertido ao nosso. E agora nós podemos, irmãos, ter nosso coração convertido aos nossos filhos, porque a gente sabe como nosso Pai eterno trata a gente. Gálatas 4:4-7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmão, Deus veio se apresentar como o Pai para nos trazer o Espírito Santo e nos dar esse espírito de filho, filho de Deus. O Espírito Santo traz a nós coração de filho. Vamos ver o que é que o coração de pai convertido ao filho, que foi revelado por Jesus. Vamos ver um pouco das características desse coração? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O coração convertido, ele é abnegado, ele ama de forma sacrificial. O coração convertido dá o que tem de melhor. O Pai deu o que para a gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai deu ele mesmo, Cristo, deu seu Filho, deu o que tinha de melhor para a gente. E a vontade de quem me enviou é esta, disse Jesus: que nenhum eu perca de todos que você me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Um coração convertido ao Filho tem um desejo profundo de não ver o Filho se perder. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 39 a 40. O coração convertido deseja que o seu filho veja Jesus, contemple Jesus, creia em Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 8 a 9. O coração de um pai convertido ao filho, ele dá a sua vida, ele ama.
mesmo que esse filho ainda seja um pecador e não tenha se convertido, porque nós fomos amados assim. Então, irmãos, existem aqui algumas características, e na pregação de João, ele fala de arrependimento, ele fala de Jesus, ele apresenta Jesus, mas ele também traz questões práticas. Lembra? E perguntaram a ele e falaram assim: o que é que a gente faz? Eu queria fazer aqui, irmãos, algumas perguntinhas. André Galvão, opa, me ajude aí, Galvão. Algumas perguntinhas para a gente meditar. Eu acho que essas perguntas seriam muito boas se elas fossem feitas para a gente responder com nossas esposas. E talvez eu até mande para vocês aqui. Quando eu mandar isso aqui, vai as perguntas juntas, tá? Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Todos estão conseguindo ler? Se seu filho tem celular com acesso a redes sociais, você acompanha com seriedade o que ele tem postado e o que ele tem recebido nessas redes sociais? Irmãos, a gente sabe que muitos estão realmente acompanhando com muita seriedade, restringindo com muita seriedade. Mas por que é que isso é tão importante? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo onde o mundo ele está agora todo no nosso bolso, disponível. Então, eu tenho que fazer algo a mais nesse momento da história com o pai, para poder cuidar da mente, dos olhos, do coração do meu filho. Eu não posso simplesmente pegar meu filho, é uma criança, e dar simplesmente a ele um celular com a conexão à internet e deixá-lo. Meus filhos, eles não têm celular com rede social, eles não têm WhatsApp, eles usam, e o combinado é até os 18 anos, tá? É difícil isso, porque o amigo dele tem, que é irmão, que é filho dos seus irmãos. Não é fácil. Por quê? Porque vem a velha pergunta: por que ele pode ter e eu não posso? Irmãos, a gente precisa estar junto nessa batalha. A gente precisa ser coerente. Lembre-se que nós não somos dessa geração que começou. A gente é da geração que viu o celular nascer. Eu acho, né? Eu tenho 49 anos, eu vi o celular nascer. Então, quando eu era garoto, eu não tinha esse problema de celular. Para a pessoa ver algo ruim, tinha que fazer outra coisa. Isso às vezes era muito constrangedor. Mas hoje não. Então hoje a gente precisa fazer algo a mais. Precisamos estar dispostos. E aí entra o coração convertido. Porque mandamento. Qual mandamento que vai se fazer para a igreja para resolver isso? Vai dizer para ninguém ter nenhuma criança abaixo de crianças, não jovem, né? Jovem, menina e menino, vai fazer isso? Não vai. Então o nosso coração, irmãos, precisa estar convertido aos nossos filhos para a gente saber o que fazer. Irmãos, pela pregação de João foi muito radical. Vou voltar.
Vocês vão lembrar desse momento aqui. Olha, irmãos, João disse o seguinte: o machado está posto à raiz. Se há 2.000 anos atrás o machado estava posto à raiz, esse machado está onde, irmãos, hoje? Está aqui? Ou já está? Eu quero lembrar que muitos daqueles que infelizmente não levaram a sério, tiveram tanto suas vidas quanto de seus filhos perdidas, porque não creram no Senhor. Vamos para a próxima pergunta. Quando você, papai, está em casa, você assume a disciplina dos filhos? A gente tem mandamento claro para a disciplina, a correção, é muito prático, é muito objetivo. Mas, irmãos, estamos falando aqui o seguinte: a gente deixa com nossas esposas e vai assistir coisas e vai ou fazer nossos hobbies ou vai descansar, ou quando a gente está ali, a gente assume e diz: não, agora é comigo. Mais uma vez, o mandamento não vai até o coração convertido aos filhos. Sim, claro. Obrigado, Pai. Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta. Qual a medida de frequência que você... Qual a média de frequência que você, pai, dedica tempo com seus filhos para instruir nas escrituras e orar com eles? Tem umas opções de vida, diariamente, semanalmente, mensalmente, só quando vejo necessidade. E tem uma aí embaixo que diz assim: geralmente a minha esposa faz isso. Irmãos, nesse caso até tem mandamento que a gente viu aqui no Deuteronômio, né? Diz qual é a frequência. Qual é a frequência? Todo tempo. Aqui não dá para escapar, não, né? Vamos para a próxima. Isso. Quanto tempo eu tenho? Bolinho. Tá. Quando você sai para proclamar, visitar contatos ou irmãos carentes, você leva seus filhos? Aqui, irmãos, já demonstra o seguinte: o que está no nosso coração e nós desejamos que nossos filhos realmente aprendam. Ele tem ali, você tem algumas pessoas que foram te visitar, que você está pregando o Evangelho. Você deixa seus filhos verem. Quando você dá um gancho na rua, seus filhos estão com você até bota eles para falar assim: fala aí. O que é isso, irmãos? Tem mandamento para isso? O que é que quem eu quero formar? A gente faz isso com os discípulos, nossos filhos. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Fazer com os nossos filhos, tem que fazer com os discípulos, para produzir no coração deles o que? Um amor, um desejo. Uma vez eu saí com meu filho, não foi nem para visitar, aliás, foi para ver contato. E eu comecei com os contatos, contei, peguei, quando eu volto, o Daniel falou assim: meu pai, por favor, toda vez que você for ver contato, me chame. Foi bom demais. Eu não sei o que ele achou bom demais, porque foi uma conversa, um bate-papo, uma pregação. Mas percebe, irmãos, eu acho que ele viu ali, foi o coração assim, sabe, querendo que aquelas pessoas entendam. É mais do que um simples ensino. É mais do que apenas transmitir. Ele precisa ver você
em ação no reino de Deus. Esse exemplo, ele é mais forte do que sentar com ele e instruir. Próxima pergunta. Eu ia perguntar aqui para levantar a mão, mas a gente termina se expor, né? Aí é uma exposição pública. Então, você lê o livro Novo Normal de Jean Santos? Irmãos, deixa eu pegar o Machado. Machado está posto a raiz. Leia. Dá tempo. Dá tempo, leia, porque a gente viu pela estatística do próprio livro, e esse livro ele fez estatística na nossa congregação no Brasil todo. Então não é uma realidade fora. A partir de 9, 10 anos, as crianças já estão vendo funcionalidades que elas primeiro veem quando hora de vida. Não é porque elas estão procurando. E você nem sabe disso. Então, irmãos, a gente não pode. Sejamos urgentes nisso. Sejamos responsáveis nisso. São os olhos dele, o coração dele. Mês passado, acho que foi mês passado, eu sou de três jovens de filhos, de irmãos nossos, abandonaram a fé, mas não só abandonaram a fé, como disseram que iam ser homossexuais. No nosso meio. Você percebe, irmãos? Você percebe que o negócio é urgente? Você percebe quando o João Batista ele diz, ó, não é para agora, pense assim, o Messias ainda vai vir. Ainda está. Não, irmãos, é para ontem. Buscai a Deus pelo tempo que se chama hoje. É para hoje. Vamos para a próxima pergunta. No seu coração, o que mais te preocupa na vida de seus filhos? É a profissão? Se ele está fazendo discípulo, não está fazendo discípulo, se ele está pregando, se ele está edificando a igreja, se ele está sendo um discípulo de fato que ame ao Senhor, ou se ele vai ou não casar ou ela. Veja, irmãos, estamos falando de coisas lícitas. Nós trabalhamos com os nossos filhos nessas 3 áreas, certo? Mas a pergunta é o seguinte: o que mais está no teu coração? O que mais? O que é que toma a sua mente? O que é que realmente você olha assim, rapaz, isso aqui eu preciso fazer algo, ele não está sendo, todo ano a gente senta lá com os garotos, minha esposa e eu, para a gente poder ver o que é que eles estão, como discípulos, precisando alcançar. Um é muito ansioso, está precisando confiar mais no Senhor, o outro tem que ser mais diligente nas coisas de Deus, está sendo muito relaxo, não está memorizando os textos. Percebe, irmãos? Nesse tempo, a gente também planeja os estudos dele, e no caso agora mais velho, o trabalho. Por quê? Porque isso também é reino de Deus. O casal, a profissão, tudo isso é reino de Deus, com certeza. Mas, por que eu botei essa pergunta aqui? E essa pergunta aqui não foi minha, tá, irmãos? Eu transformei o comentário de um dos pastores nessa pergunta. Por quê? Já que tudo isso, e a gente tem que instruir todas essas áreas. Porque a gente está vendo excelentes profissionais. A gente está vendo jovens bastante dedicados à profissão. Mas não é assim nas coisas do Senhor. Por isso
Isso é aqui dentro. Se seu filho ele passa e ensina, isso é bom, isso é uma bênção. Mas, irmãos, isso te traz mais alegria do que ele estar lá batizando a vida. O que te traz mais ânimo e realmente assim, regozijo na vida dos nossos filhos? Você percebe? Isso é lá dentro. E essas perguntas, como eu falei, foram baseadas nas observações do presbitério. Foram vários que falaram isso. Então não é uma coisa de menos. Tá? Próxima pergunta. Diante da sociedade atual que está desconstruindo a masculinidade, você, pai, ensina seus filhos homens sobre masculinidade à luz da Bíblia? Aqui tem uma alternativa e sim, não ou não. Tem um batistério aqui, você sabia? E essa planta ela fica assim, ó. Assumo que a igreja vai ensinar. Mais uma vez, irmãos, é o nosso coração. A gente está num momento diferente. A gente está num momento de tempos difíceis. Difíceis. Isso foi falado. Está lá nas Escrituras. Final dos tempos, os últimos dias serão tempos difíceis. A gente está vivendo isso. Tá? E olha, irmãos, se a gente não ensinar nossos filhos sobre masculinidade, você sabe o risco que estamos correndo? Aí eu faço a pergunta, vocês me respondem. Se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Quem? É o mundo. E às vezes o mundo não está lá fora, ele está dentro do bolso. Ele está dentro de casa, competindo com a nossa palavra, competindo com a nossa atenção, competindo com a nossa dedicação. Se a gente for transformar a dedicação em tempo, a gente vai ver que isso está difícil. Então, pais, em nome de Jesus, vamos sentar com os nossos filhos. Ainda você é muito novo, tá? Ok, irmãos. O Senhor vai dar graça para saber qual o momento para se explicar, para se conversar. Eu posso dar uma dica que aconteceu com os meus filhos. Que na hora que ele começa a ter os hormônios masculinos, começam não sei se eu posso falar isso aqui, florescer, obrigado, né? Começa a mostrar as características do homem. Irmãos, quando começar, já está na hora de começar. Se é que já não passou da hora. Porque os hormônios têm antes, né? Os sinais de hormônios é depois. Então, sente com ele, conversa. Bata um papo. Aproveite para explicar e estrague o mundo para ele. Comece a falar que o mundo vai enganar ele. E que tudo que ele tiver dúvida sobre esse assunto, ele começa com o pai. Eu estou aqui falando da questão da masculinidade, isso se aplica à feminilidade também. Mas o que a gente está vendo hoje, de um ataque maior, é na masculinidade. E a gente precisa atuar. E se nós não atuarmos,
A gente corre um risco grande e nossos filhos já estarem envolvidos com isso, já terem ouvido um monte de coisa. Quando a gente conversar, quem primeiro ensinou isso a eles não foi, ele não recebeu a primeira palavra de Deus, para depois confrontar com ele. Entende? Olha, irmãos, tem mais perguntas aqui. A gente está na 7. São 13 perguntas. Eu acho que eu vou parar por aqui e a gente passa isso depois, faz até o questionário. Só ler rapidinho. Dá para ler? Não vou fazer comentário então, tá? Vou ler. Próxima pergunta. Você, pai, já fez comentários sobre seus desagrados com a igreja na frente de seus filhos? Irmãos, não tem como com comentários. Cuidado. Se a gente fizer isso, vocês acham que a gente está fazendo? A gente está despregando o evangelho para os nossos filhos. Eu sei que essa palavra eu acho que não existe, mas vocês entenderam. Sabe por quê? Se a igreja não for a opção para os nossos filhos relacionarem em paz, com segurança, com tranquilidade, com segurança, enfim, se nós não mostrarmos que o reino de Deus é a igreja, sabe qual é a outra opção que tem? Se eu falo mal do reino de Deus, irmãos, mas a igreja não tem que rebater até o último dia de Jesus. O último dia dessa terra, quando Jesus vier, a igreja vai ter suas falhas, é formada por homens, mulheres, por falhas. E você sabe que isso não é o problema, porque você acha que Jesus não sabia que a igreja tem falhas? Claro que sabia. Tanto é que existe mandamento claro com relação à dificuldade do irmão, perdoar, amar. E aí uma série de coisas, irmãos, seus desagrados com a igreja, o que é que os nossos filhos precisam ver? Ao invés de nossa murmuração, ele precisa ver Jesus na gente. E a gente perdoar, e a gente dar a outra face, e a gente andar a segunda milha. É isso que ele precisa ver, porque o que ele vai ver no mundo não é isso. Bom, deixa eu olhar rápido aqui. Nona pergunta. Você instrui seus filhos quando eles questionam os limites já estabelecidos pelas Escrituras e a igreja? Você instrui ele quando ele diz: meu pai, por que a gente não pode dançar? Você senta com ele e explica. Ou você se une a ele e diz: é meu, eu também acho que a dancinha não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como é que você faz? Você se junta a ele e diz assim: olha, vamos conversar com ele, né? Realmente, Senhor. Ou você senta com ele e diz: meu filho, eu já tinha explicado. Todos aqueles que já tiveram explicado, a gente sabe, mas olha o que essa escritura diz. Não tem uma palavra no amor para a igreja, mas tem muitos filhos que o amor do mundo proporciona. E a gente vai estar obedecendo as escrituras, só que com uma nomenclatura diferente. Mas é isso que a gente precisa ter cuidado por causa disso. Isso traz os exemplos ruins do mundo, mostra para ele, não, dá trabalho. Mas se a gente não faz isso, a gente está despregando. A gente está dizendo que a outra opção não. Cuidado. Isso é cuidadoso. A gente precisa ser cuidadoso com isso, tá? Próxima pergunta. Se depender da sua reação, pai, a pressão dos seus filhos, que seus filhos
fazem, a doutrina, os princípios de obra, as verdades do Evangelho e a nossa fé de modo geral. Essa igreja vai ser preservada, a doutrina, o Evangelho vai ser preservado e fortalecido ou enfraquecido. Isso aqui é para a gente responder com muita calma. Vamos para a próxima. Em qual perfil de paz você se encaixa em relação às iniciativas de reuniões com crianças e jovens que a igreja tem proporcionado? Me esforço para levar sempre para os eventos, levo quando dá, não acho tão importante, somente o trabalho que eu faço em casa com os meus filhos é suficiente, faço o trabalho em casa com meus filhos e os levo diligentemente a essas reuniões promovidas pela igreja. O que é que nós fazemos? Penúltima pergunta. Se sua esposa trabalha fora, você tem horário planejado para que essa realidade mude e ela se dedique ao cuidado dos filhos? A gente sabe que em muitas situações há uma necessidade real da esposa ir trabalhar. Quando eu falo trabalhar, é trabalhar fora, sair de casa, tá? Sair de perto dos filhos. Mas isso já ficou tão costumeiro que você nem ora mais por uma mudança nessa realidade, para que ela possa ficar. Você conversa com ela sobre isso, você se esforça e ora ao Senhor e não ficar quieto enquanto Deus não trouxer uma direção, um movimento para que você realmente consiga deixar sua esposa em casa. Há uma glória de Deus quando nossas esposas estão em casa se dedicando aos nossos filhos. Tá? Próxima pergunta. Quando estou em casa sem fazer nada, aproveito para estar com meus filhos? Essa é. Irmãos, todas as perguntas aqui, elas não foram para responder o questionário, apesar que eu acho bom a gente ter as respostas. Talvez a gente monte um formulário no Google, não é para a gente ter as respostas, não é, nem precisa se identificar, mas para a gente ter uma estatística. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso aqui, esse tipo de pergunta, ele ajuda a gente a entender o nosso coração. Enquanto estamos